Édipo é um personagem presente na mitologia grega. É encontrado na tragédia escrita por Sófocles, dramaturgo grego, no século V a.C. Essa versão do mito de Édipo é a mais conhecida da mitologia grega. Mas existem fragmentos da história desse personagem que são mencionados por outros autores gregos da antiguidade. No mito grego, Édipo ficou conhecido por ser filho de Laio, rei de Tebas, e de sua esposa, chamada Jocasta. A vida de Édipo mudou radicalmente por conta de uma profecia que seu pai havia recebido. O mito narrado por Sófocles conta a concretização dessa profecia. A história de Édipo se inicia com uma profecia que Laio e Jocasta recebem do oráculo de Delfos. A profecia dizia que Laio seria morto pelo seu filho e Jocasta se casaria com o próprio filho, o que resultaria no fim da casa real que dominava a cidade de Tebas. Assim, os pais de Édipo decidem dar um fim à vida de seu filho, príncipe de Tebas. Convencido de que algo precisava ser feito para evitar o destino profetizado e para o bem de todos, a vida da criança deveria ser encerrada. O bebê foi entregue a um servo do rei, encarregado de levá-lo até o monte Citerão. Os pés do menino foram perfurados e uma corda os atravessava. A intenção era pendurá-lo pelos pés em uma árvore e abandoná-lo aos cuidados das feras. No entanto, o servo não conseguiu abandonar a criança e a entregou a um pastor estrangeiro, que passava pelo local com seu rebanho. O pastor cuidadosamente desamarrou os pés da criança e tratou de suas feridas. Ele lhe deu o nome de Édipo, que significa o de pés inchados. O pastor era muito pobre e não tinha condições de criar a criança. Então decidiu levá-la até o rei de Corinto. O rei Pólibo e sua esposa não tiveram filhos, então optaram por adotar Édipo como seu filho legítimo. Édipo cresceu belo, forte e astuto. Desfrutava de uma vida feliz como príncipe herdeiro de Corinto. Contudo, durante uma festa no palácio, um dos nobres insultou Édipo, dizendo que ele não era digno como herdeiro do trono de Corinto, argumentando que ele era um estrangeiro. Diante do insulto, Édipo confrontou o rei Pólibo em busca da verdade. O rei desconsiderou as palavras do nobre, alegando que não se deveria dar ouvidos a um bêbado. Insatisfeito com a resposta, Édipo decidiu buscar a verdade no oráculo de Delfos. O oráculo recusou a responder a ele diretamente, mas profetizou um futuro terrível ao jovem rapaz. Disse que ele estava destinado a matar seu próprio pai, casar-se com sua mãe e ter filhos com ela, uma descendência infame. Diante dessa profecia desoladora, Édipo toma a decisão de deixar Corinto, buscando evitar a concretização do trágico destino que lhe foi previsto, evitando assim causar a morte de seu amado pai e desposar sua mãe. No caminho para Tebas, encontra seu pai biológico junto de um servo. Laio estava indo em direção ao oráculo para falar acerca de presságios que havia recebido, de que o dia de sua morte se aproximava. Nesse encontro, Laio e seu servo se desentenderam com Édipo ao exigir que ele saísse da estrada para que eles passassem. Ao ser agredido, Édipo é tomado pela fúria e mata Laio e o servo. Com isso, parte da profecia é cumprida. Depois de assassinar Laio, sem saber que tinha matado o próprio pai, Édipo segue o seu caminho e encontra a cidade Tebas. Édipo, se sentindo empoderado após sua recente vitória, se dirigiu a Tebas para confrontar a terrível Esfinge e marcar seu nome no panteão dos heróis. A criatura na cidade de Tebas era um monstro alado, uma mistura de mulher com leão. A criatura ficava sobre uma rocha próxima à entrada da cidade, e todos aqueles que dela se aproximavam ouviam a seguinte frase proferida pela Esfinge: "Decifra-me ou te devoro." E então a criatura apresentava um enigma àqueles que ousavam se aproximar. Todos que tentaram desvendar o enigma fracassaram e foram devorados. Creonte, irmão da rainha Jocasta, reinava sobre Tebas, que estava de luto devido à morte do rei Laio. Após perder seu primogênito para a Esfinge,
Creonte decreta que concederá àquele que derrotar a esfinge a mão de sua irmã Jocasta, rainha e viúva do rei Laio, em casamento. Édipo se aproximou da esfinge e ouviu a famosa frase: "Decifra-me ou te devoro". Pela manhã, possuo 4 pernas. Ao meio-dia, 2. E ao crepúsculo, 3. Dentre todas as criaturas, sou única a mudar o número de pernas. Mas quanto maior o número, menor minha rapidez e força. Édipo encarou a esfinge, que já se preparava para mais uma refeição. O jovem proferiu sua resposta: "A solução é o ser humano. No início da vida, ele rasteja sobre braços e pernas. No meio da vida, caminha sobre 2 pernas. E no final da vida, para andar, utiliza uma bengala." A resolução do enigma encheu a esfinge de vergonha, levando-a a se jogar de um precipício. A população da cidade de Tebas fica tão grata por Édipo tê-los livrado da esfinge que decidem coroar Édipo seu rei. Ao ser coroado rei, Édipo teve de se casar com a esposa de Laio, a rainha Jocasta, sua mãe. Édipo não sabia que estava se casando com sua mãe biológica, uma vez que acreditava que sua mãe residia em Corinto. Com isso, a profecia do oráculo se concretiza, e Édipo tem 4 filhos com sua mãe: Etéocles, Ismênia, Antígona e Polinices. Anos depois, a cidade de Tebas começa a sofrer com uma praga, e Édipo é informado por um adivinho chamado Tirésias, de que ele era o responsável pela tragédia. Com isso, é revelado a Édipo que ele não era filho do rei de Corinto, mas sim filho de Laio, o rei de Tebas. Assim, Édipo percebe que a profecia estava completa. Em choque, Jocasta, mãe e esposa de Édipo, tira a própria vida, e Édipo perfura os 2 olhos, ficando cego. Além disso, Édipo abandona o trono de Tebas e passa a perambular, longe da cidade, vivendo como mendigo. Se gostou desse vídeo, ajude o canal deixando seu like e se inscreva. Deixe nos comentários algum mito, lenda ou mistério que gostaria de assistir aqui. Até o próximo vídeo.